A graça do nosso Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo de Deus, estamos na ativa para falar o livro de Lucas. Mas primeiro dizemos assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no versículo 21, ele diz assim, capítulo 7, versículo 21 diz assim: Naquele momento Jesus estava curando muitas pessoas de enfermidades, de doença e de espíritos milagrosos e dados às vistas muitos cegos. E no capítulo 22, quer dizer, no versículo 22 diz assim: Responderam-lhe ele: Ide anunciar a João Batista que, tendo visto, ouvidos os cegos verem, e os coxos andam, e os leprosos ficam limpos, e os surdos ouvem, e os mortos ressuscitam. Aos pobres é anunciado o Evangelho. E no versículo 7 de Lucas, no capítulo 23, diz assim: Bem-aventurados aqueles para quem eu não foram a ocasião daqueles. E no capítulo 24 diz assim: Depois que se retiramos os mensageiros de João, e ele começou a falar de João ao povo, quem foste visto no deserto, um cônicos agitado pelo vento. Cônicos agitado. No capítulo 23, no versículo 25 diz assim: Mas que foste ver um homem vestido de roupas finas, mas o que vestem de roupas preciosas e vivem no luxo estão nos palácios dos reis. Mas enfim que foste ver um profeta, sim, digno vós mais do que profeta. E no versículo 27, Lucas fala assim sobre nosso Senhor Jesus Cristo: Este é aqueles que quem está escrito, e eis que eu vi o meu mensageiro antes da tua face, e se proporá o teu caminho diante de ti. E no capítulo 28 diz assim, no versículo 28 diz assim: Pois vos digo, entre os nascidos de mulher, não há maior que João. Entretanto, o menor do reino de Deus é maior do que ele. Quem está no reino é mais grande do que qualquer tipo de profeta, Jesus está dizendo, né? E no capítulo 25, ele diz assim, no versículo 29, ele fala assim: Ouvindo a todos o povo, mesmo os publicanos, deram razão a Deus, fazendo-se batizar com o batismo de João. E no versículo 30, fala assim: Os fariseus, porém, os doutores da lei, recausados os seus batismos, frustraram o digno de Deus e seu respeito, que João estava batizando, né? E no capítulo
no versículo 31 do capítulo 7, João escreve assim, que Jesus faz: a quem comparei o homem das gerações como quem se é a semelhança. No capítulo 30, no versículo 32 diz assim: são semelhantes aos meninos que sentados nas praças falam uns com os outros, dizendo: tocamos a flauta e não dançaste. Entretanto, lamentação e não choraste. Ele está dizendo que ia acontecer, né? Com os povos que não iam seguir as palavras dele. E no versículo 33, Lucas escreve assim: pois veio João Batista, que nem comia de pão, nem bebia vinho, e diziam: ele está possuído de demônio. Eles falavam, né? E no versículo 34 diz assim: veio o Filho do Homem que come e bebe, e dizes eles comelão e beberrão, amigo dos publicanos e libertinos. E no capítulo 35, no versículo 35 diz assim: mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos, seu povo. E no capítulo 36 diz assim: os fariseus convidou Jesus a ir comer com ele. Jesus entrou na casa dele e pôs-se à mesa. Ele foi convidado e sentou na casa do fariseu. Mas uma mulher pecadora da cidade, quando soube que estava à mesa em casa do fariseu, trouxeram-se um vaso de alabastro cheio de perfume para ela passar em Nosso Senhor Jesus, né? E no versículo 38 diz assim: estendo seus pés por dela, atrás dele começou a chorar pouco. Depois seus lágrimas banhavam os pés do Senhor, e ele o enxugará com os cabelos, beijando-os ungindo e de perfume. E no capítulo 39 diz assim, no versículo 39 fala assim: e pensaram isto o fariseu, que tinha convidado, dizei consigo mesmo: se este homem fosse profeta, bem saberia quem é a mulher que o tocou, pois é pecadora. E no versículo 40 diz assim: então Jesus lhe disse: Simão, tenho uma coisa a dizer a te falar. Mestre, disse ele. No capítulo 20, no versículo 21 diz assim, 41 diz assim: em credor tinha 2 devedores, um lhe davam 500 denários e outros 50 denários. Então Jesus está falando, a mulher está ali, Jesus está falando para o fariseu manter, sair um pouco da visão da mulher, para ele explicar o que aconteceu com esses homens, que ele deu dinheiro, a coisa para eles trabalhar, né? Então nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso Senhor, o nosso Deus. Jesus ama todos vocês. Amém.